As razões que compelem os assassinos em série a matar várias pessoas foram muito estudadas ao longo dos anos, mas sem respostas definitivas. No entanto, um fator significativo parece ser o trauma na infância e relações disfuncionais com membros da família, particularmente os pais. Nessa lista, analisaremos assassinos em série famosos e menos conhecidos que tiveram motivos perturbadores, mas aparentemente sem sentido para seus surtos assassinos. Lester Bauer para roubar um avião. Lester Bauer é um assassino em série menos conhecido que manteve sua inocência até o fim. No entanto, as evidências que levaram à sua condenação são convincentes, e seu motivo para matar é um dos mais incomuns nesta lista. Bauer nasceu em 20 de novembro de 1947 em Arlington, Texas, e antes de sua condenação, ele era um vendedor de produtos químicos com educação universitária e sem antecedentes criminais, casado e com 2 filhos. Em outubro de 1983, Bauer foi a um hangar de aeronaves no Texas com o pretexto de comprar um avião desmontado de Bob Tate. O que aconteceu após o encontro dos 2 homens é desconhecido, mas logo depois, 4 corpos, incluindo o de Tate, foram encontrados no hangar. Todos foram baleados na cabeça a queima-roupa. Pouco depois, Bauer foi preso após pedaços da aeronave da vítima serem encontrados em sua casa. No julgamento, os promotores argumentaram que Bauer matou Tate para roubar uma aeronave que havia concordado em comprar antes. Ele então matou os outros 3 homens quando eles apareceram inesperadamente no hangar. Os investigadores descobriram parte do avião dentro de sua casa, junto com munição FIOC que era semelhante ao que havia sido usado nos assassinatos. A acusação alegou que esse tipo de munição, sendo bastante rara, fornecia uma conexão crucial. Bauer mentiu aos investigadores, alegando que nunca esteve no hangar onde os assassinatos aconteceram. No entanto, ele mais tarde admitiu estar lá, mas insistiu que era inocente, argumentando que os homens estavam vivos quando ele deixou o avião desmontado que havia comprado. No entanto, crucialmente, ele não conseguiu fornecer um recibo da transação. Apesar das evidências frágeis, em 28 de abril de 1984, Bauer foi considerado culpado por 4 homicídios capitais e condenado à morte. Ele assassinou 4 homens inocentes para roubar o avião. Após sua condenação, advogados alegaram que dados cruciais sobre possível tráfico de drogas foram omitidos pela acusação e que os assassinatos poderiam estar ligados a isso, visto que Tate tinha histórico de venda de cocaína. Os advogados de defesa alegaram que a munição FIOC não era rara, sendo amplamente vendida para a caça de pequenos animais e prática de tiro. Apesar de inúmeros recursos, a condenação de Bauer permaneceu intacta, mesmo na ausência de evidências físicas que o ligassem à cena do crime, como impressões digitais ou testemunhas oculares. Em 3 de junho de 2015, Bauer foi executado por injeção letal na unidade de Huntsville e declarado morto às 6h36 da tarde, horas depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitar um último recurso. Em sua declaração final, Bauer agradeceu à sua família e amigos pelo apoio, bem como aos seus advogados, dizendo: "Eu lutei a boa luta. Mantive minha fé. Eu não vou dizer adeus. Eu simplesmente direi, até nos encontrarmos novamente, eu te amo muito, muito mesmo." O caso dele é ou a razão mais ridícula para matar 4 homens, ou é um enorme erro de justiça. Gray é uma assassina em série extremamente rara, não só porque ela é uma mulher, mas porque ela matou para alimentar seu hábito de gastar. Dana nasceu em 6 de dezembro de 1957 na Califórnia
filha de Beverly Joyce Hatzel e Russell Armbrust. Sua mãe era uma ex-rainha da beleza e estrela da Metro-Goldwyn-Mayer, dita como agressiva e vaidosa. O casamento acabou e Dana ficou com a mãe. A relação delas era tumultuada, mas quando sua mãe adoeceu de câncer, Dana admirou tanto a equipe médica por cuidar dela que decidiu se tornar enfermeira. Após a morte de sua mãe, Dana foi morar com seu pai e posteriormente iniciou sua carreira como enfermeira. Em outubro de 1987, Dana casou-se com Tom Gray, mas pouco depois de seu casamento, os gastos de Dana saíram do controle e ela acumulou uma dívida significativa. O casamento foi de curta duração. No início de 1993, Dana deixou Tom por seu amigo e amante Jim Wilkins e pediu o divórcio em junho. Logo depois, Dana foi demitida como enfermeira por apropriação indevida de analgésicos, e ela e seu ex-marido pediram falência. Desesperada por mais dinheiro, a outrora cuidadosa enfermeira começou sua série de assassinatos. Em 14 de fevereiro de 1994, Dana assassinou Norma Davis, uma idosa de 86 anos com quem ela morava. Norma foi encontrada morta em sua casa. Ela havia sido estrangulada e esfaqueada 11 vezes. Apenas algumas semanas depois, em 28 de fevereiro, outro assassinato ocorreu em Canyon Lake, quando June Roberts, de 66 anos, foi encontrada estrangulada e espancada com um decantador. Nos dois casos, a polícia descobriu que o assassino roubou objetos valiosos e cartões de crédito das residências das vítimas. Nos dias seguintes, a filha de Roberts relatou várias transações suspeitas no cartão de crédito da mãe. Isso incluiu uma farra de compras, onde foram compradas roupas, botas de cowboy, perfume, vodka, uma máscara de esqui e massagens em um spa de luxo. Descrições da mulher que usou os cartões foram dadas à polícia. Ela foi descrita como uma loira pequena e bem vestida que dirigia um Cadillac marrom. Ela estava acompanhada por um menino pequeno ou um homem alto de cabelos escuros. Em 16 de março, Dora Bibb, 87 anos, foi assassinada em seu condomínio em Sun City. Ela acabara de chegar em casa quando uma mulher bateu à sua porta pedindo direções. Mais tarde naquele dia, seu namorado a encontrou morta. Ela foi estrangulada e morta com um ferro de passar a vapor. Horas depois, uma jovem bem vestida retirou $1.700 da conta bancária de Bibb. No dia seguinte, Donna Gray foi presa. 58 anos contou como quase se tornou vítima dos assassinatos em série de Gray. Em 10 de março de 1994, Dorinda trabalhava em uma loja de antiguidades em Lake Elsinore, condado de Riverside, quando uma jovem loira pediu sua ajuda com algumas mercadorias. Gray, mais tarde identificada, tentou estrangular Hawkins com um cabo de telefone antes de roubar $5 de sua bolsa e $20 do caixa. Felizmente, Lorinda sobreviveu ao ataque e conseguiu fornecer aos detetives uma descrição de Gray. Ela se lembrou que a última coisa que ouviu, antes de desmaiar, foi a voz suave de seu agressor dizendo: "Relaxe. Apenas relaxe." Após sua prisão, Gray admitiu os roubos, mas negou ter assassinado a mulher. "Eu fiquei desesperado para comprar coisas", ela disse aos detetives. "Fazer compras me deixa em paz." Em 1988, ela mudou sua declaração para culpada, confessando os assassinatos de Bibb e Roberts e a tentativa de assassinato de Hawkins. Como parte do acordo de confissão, o juiz concordou em não acusar Gray, de 36 anos, pelo terceiro homicídio. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Dana está presa na instalação central para mulheres da Califórnia. Valeu a pena tudo isso só para fazer uma farra de compras? A resposta tem que ser absolutamente não. Richard Chase, Os OVNIs Me Fizeram. Existem poucos serial killers tão sádicos e cruéis quanto Richard Chase, que matou pelo menos 6 pessoas da maneira mais maligna possível. Apelidado de Vampiro de Sacramento, Chase era um indivíduo perturbado que afirmava que os OVNIs eram responsáveis por sua série de assassinatos. Desde cedo, Chase maltratava animais e até matou o gato da família. Ele mais tarde passou a comer coelhos crus e a matar e comer cães.
Apesar das características precoces, Chase era popular e respeitado na escola pelos colegas. Mas à medida que entrou na idade adulta, ele mudou e começou a se afastar de amigos e família e se tornou um grande usuário de maconha e de etilamida do ácido lisérgico. Ele também descobriu que era impotente, o que afetou seu relacionamento com as mulheres. Chase também desenvolveu hipocondria, alegando frequentemente que seu coração pararia de bater ou que sua artéria pulmonar havia sido roubada. Ele acreditava que segurar laranjas na cabeça permitiria a absorção da vitamina C no cérebro. Além disso, ele acreditava que seus ossos do crânio se moviam, o que o fez raspar a cabeça para observar o fenômeno. Ele começou a recortar fotos de órgãos humanos de um livro de medicina e a colá-los em seu quarto para tentar descobrir o que estava errado com eles. Apesar de suas alegações, exames médicos não revelaram nada de errado fisicamente com ele, embora mentalmente estivesse bastante doente. Quando seu comportamento se tornou cada vez mais errático, passou um tempo em uma unidade psiquiátrica e foi medicado com psicotrópicos, que pareciam ajudar. Mas sua mãe não gostava do efeito das drogas sobre seu filho, pois sentia que o transformavam em um zumbi. Então, sem consultar os médicos, ela o desmamou de sua medicação. Em 29 de dezembro de 1977, Chase matou seu primeiro humano, 51 anos, em um tiroteio de carro. O assassinato foi completamente aleatório. Chase, aparentemente bravo com sua mãe, descontou em um homem inocente. Sua próxima vítima foi Teresa Valen, que estava grávida de 3 meses. Chase atacou-a enquanto ela tirava o lixo. Depois de matá-la, ele mutilou e abusou do corpo dela, removendo vários órgãos e bebendo seu sangue antes de enfiar fezes de cachorro em sua garganta. Apenas 4 dias depois, em 27 de janeiro de 1978, Chase invadiu a casa de Evelyn Miroff e procedeu para assassinar todos dentro do prédio, incluindo o amigo de Evelyn, Dan Meredith, bem como seu filho de 6 anos, Jason, e seu sobrinho de 22 meses, David Ferreira. Semelhante a Teresa Wallen, Chase abusou dos corpos adultos e, quando saiu, levou consigo o corpo morto do bebê David e roubou o carro de Evelyn para dirigir de volta ao seu apartamento, onde decapitou o bebê e consumiu partes de seu cérebro. Ele então jogou o corpo em uma lixeira e posteriormente perguntou por que fez isso. Chase alegou que era porque estava com fome. Logo após os crimes, Chase foi detido, mas foi incooperativo com a polícia e um psiquiatra e seu caso foi a julgamento. Durante os procedimentos, Chase afirmou erroneamente ser judeu. Em 8 de maio de 1979, o júri considerou Chase culpado de 6 acusações de homicídio em primeiro grau, rejeitando o argumento de insanidade. Chase foi condenado à morte na câmara de gás. Ele foi enviado para a prisão de San Quentin, onde manteve seu comportamento errático. Enquanto estava preso, ele escreveu vários documentos alegando que suas razões para matar estavam ligadas a OVNIs, a CIA, a máfia e a desastres aéreos. Em um documento, Chase alegou que a inteligência dos OVNIs começou a rastreá-lo 6 meses antes de seus assassinatos. Ele também teorizou que nasceu como resultado de experimentos de clonagem de OVNIs e afirmou que sua mãe vinha secretamente o envenenando desde que ele tinha 1 ano de idade. Chase também mencionou que nasceu com um símbolo da estrela de Davi na testa, alegando que era o resultado de um experimento de clonagem de OVNIs. No fim de 1979, ele cogitou apelar contra sua sentença de morte, crendo que sua vida corria perigo durante o período dos assassinatos, o que ele achava que poderia justificar seus atos perante a lei da Califórnia. Contudo, nenhum recurso foi apresentado. Felizmente, ele nunca teve a chance, pois às 11h05 do dia 26 de dezembro de 1980, Chase foi encontrado morto em sua cela na prisão de San Quentin. Uma autópsia determinou que ele morreu de uma overdose de cianoquina, um medicamento prescrito para tratar depressão e alucinações. Chase tomou uma dose equivalente a 36 vezes a normal, acumulando secretamente as pílulas em sua cela sem o conhecimento dos oficiais. Ao lado da cama havia 4 folhas de papel escritas. 2 delas continham quadrados com um código desconhecido. Nas outras 2 páginas
Chase indicava que poderia tomar comprimidos capazes de fazer seu coração parar de bater. Richard Chase foi considerado são quando cometeu seus assassinatos, porque havia um elemento de premeditação. Mas um homem são diria que OVNIs foram o motivo pelo qual ele matou 6 pessoas inocentes? Parece improvável. Dennis Nilsen. Por favor, não vá. Dennis Nilsen foi um notório serial killer e necrófilo escocês que assassinou e torturou pelo menos 12 jovens homens nas 2 casas em que viveu no norte de Londres, entre 1978 e 1983. Ele visava principalmente indivíduos sem teto e homens gays, muitas vezes estranhos que ele conheceu em bares ou no transporte público. Nilsen atraía suas vítimas para sua casa com ofertas de álcool ou um lugar para ficar. Nilsen cometeu seu primeiro assassinato 18 meses após o fim de seu relacionamento com David Galachan. O término foi um grande ponto de virada na vida de Nilsen e contribuiu para seus sentimentos de solidão que finalmente levaram a sua série de assassinatos. Em 29 de dezembro de 1978, Nilsen convidou um jovem para sua casa, mas na manhã seguinte ele não conseguia enfrentar o homem, deixando-o sozinho novamente. Então, para mantê-lo, ele estrangulou o homem e colocou sua cabeça em um balde de água e o afogou. Em seguida, lavou o cadáver e o colocou de volta em sua cama. Passou a noite seguinte dormindo com ele e profanando o corpo morto. Ele então escondeu o cadáver debaixo de suas tábuas do chão por 7 meses, antes de removê-lo e queimar os restos em decomposição em seu jardim dos fundos, mascarando o cheiro com pneus. Esse foi um tema recorrente para suas próximas 11 vítimas, retendo seus corpos antes de dissecá-los e queimar seus restos ou descartá-los no vaso sanitário. Quando ele se mudou para Muswell Hill, em Londres, continuou matando até que a carne começou a entupir os ralos. Quando Nilsen chamou um especialista para desentupir os ralos, seus crimes horrendos foram revelados. Após sua prisão, Nilsen rapidamente forneceu detalhes extensos sobre sua série de assassinatos, confessando os assassinatos de 15 jovens e tentativas de matar outros 7. Ele não mostrou remorso por seus atos. Durante seu julgamento, ele se declarou inocente apesar de confissões prévias, alegando responsabilidade diminuída por defeito mental. No entanto, as evidências físicas eram demais, e incluíam uma panela que Nilsen usava para ferver crânios, e em 3 de novembro de 1983, Nilsen foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, por pelo menos 25 anos. Isso foi alterado para a prisão perpétua em dezembro de 1994, o que significava que Nilsen nunca seria libertado da prisão, uma punição que ele aceitou e recusou-se a recorrer. Qual foi a motivação por trás dos terríveis crimes de Nilsen? Em suas próprias palavras arrepiantes, a razão pela qual ele matou e manteve os corpos de suas vítimas era que ele não suportava ficar sozinho. Ele nunca quis que nenhum dos jovens que ele pegou fosse embora, então ele elaborou um plano para garantir que eles nunca iriam. Isso é o que ele disse. Quando sob pressão de trabalho e dor extrema de solidão social e miséria absoluta, sou compulsivamente atraído para um meio de fuga temporária da realidade. Isso é alcançado ao consumir quantidades aumentadas de álcool e me conectar à música estéril, que mentalmente me leva a um alto plano de êxtase. Alegria e lágrimas. Esta é uma experiência puramente emocional. Revivo experiências da infância até o presente, retirando as partes ruins. Quando bebo álcool, me vejo arrastado e movido para fora do meu apartamento isolado, uma prisão. Eu levo comigo pessoas que nem sempre têm permissão para sair, porque quero que elas compartilhem minhas experiências e sentimentos intensos. Depois de passar 35 anos encarcerado, em 12 de maio de 2018, Dennis Nilsen morreu em agonia no Her Majesty's Prison Sutton, em East Yorkshire. Ed Kemper, porque estou bravo com minha mãe. Edmund Emil Kemper é um serial killer americano, condenado por assassinar 7 mulheres e uma menina entre maio de 1972 e abril de 1973. Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, Califórnia.
Quando criança, ele era próximo de seu pai e ficou profundamente abalado com o divórcio dos pais em 1957. Ele ficou com sua mãe, com quem tinha um relacionamento severamente disfuncional. Ela era uma alcoólatra neurótica e dominadora que frequentemente rebaixava, humilhava e abusava de seu filho, e regularmente zombava dele por seu enorme tamanho. Aos 13 anos, ele já tinha 1,93 m de altura. Sua mãe negava afeto por medo de que ele se tornasse gay e dizia que nenhuma mulher o amaria. O tratamento cruel e abusivo da mãe impactou Kemper de formas inimagináveis. Desde cedo, sua natureza sádica veio à tona quando ele enterrou seu gato de estimação vivo, depois o desenterrou, decapitou e colocou sua cabeça em uma estaca. As coisas escalaram quando, aos 14 anos, ele foi morar com seus avós paternos em seu rancho, nas encostas da Serra Nevada. Menos de um ano após se mudar, Kemper, com 15 anos, matou sua avó com um rifle após uma discussão. Ele atirou nela uma vez na cabeça e 2 vezes nas costas, depois a esfaqueou várias vezes. Quando seu avô voltou para casa, Kemper o matou a tiros na garagem. Após o incidente, Kemper ligou para sua mãe, que o instruiu a contatar a polícia. Quando questionado pela polícia, ele afirmou que apenas queria ver como se sentia ao matar a avó. Ele explicou depois que matou o avô porque achava que o homem ficaria bravo com ele. As autoridades ficaram chocadas que um jovem de 15 anos pudesse matar de forma tão fria e brutal, e psiquiatras do tribunal o diagnosticaram com esquizofrenia paranoide. Ele foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadero, uma instituição de segurança máxima em São Luís Obispo para criminosos com doenças mentais. Porém, em 18 de dezembro de 1969, no 21º aniversário de Kemper, ele foi libertado incondicional, contrariando as recomendações dos psiquiatras do hospital. Ele foi posto sob os cuidados maternos. O relacionamento abusivo entre Kemper e sua mãe persistiu até ele juntar dinheiro suficiente para se mudar para Alameda com um amigo. Ele também comprou um Ford Galaxy de 1969 e, enquanto dirigia, observou um número significativo de jovens mulheres pedindo carona e começou a pegá-las, inicialmente as deixando ir sem prejudicá-las, mas depois de um tempo, ele começou a experimentar impulsos sexuais homicidas, aos quais ele se referiu como pequenos apples. Com seu kit de matar no carro, ele eventualmente agiu conforme seus impulsos. Entre maio de 1972 e abril de 1973, Kemper assassinou 5 estudantes universitários, um estudante do ensino médio, sua mãe e a melhor amiga dela. Ele matou sua mãe depois que ela voltou para casa após uma noite fora. Quando ela adormeceu, ele a atingiu com um martelo de garra e cortou a garganta dela com um canivete antes de decapitá-la, colocar a cabeça dela em uma prateleira e gritar com ela por 1 hora. Ele também cortou uma língua e tentou colocá-la no triturador de resíduos. Ele mais tarde assassinou a melhor amiga de sua mãe e colocou ambos os corpos em um armário. Após sua prisão, Kemper detalhou explicitamente o que havia feito com as vítimas que assassinou. A maioria foi decapitada, desmembrada e teve seus corpos profanados. Em 7 de maio de 1973, Kemper foi indiciado por 8 acusações de homicídio qualificado. Recomendaram que ele se declarasse inocente alegando insanidade. Em 1º de novembro, Kemper testemunhou como réu. Ele explicou que matou as vítimas porque as queria, citação, para mim, como posses. Apesar dos esforços de Kemper para convencer o júri de sua insanidade, eles o declararam são e culpado de todas as acusações. Kemper pediu a pena de morte, especificamente pedindo a morte por tortura. No final, ele não conseguiu o que desejava e foi condenado a 7 anos de prisão perpétua por cada acusação e enviado para a instalação médica da Califórnia em Vacaville. Ao longo dos anos, Kemper teve a liberdade condicional negada várias vezes e atualmente está confinado a uma cadeira de rodas, sofrendo de diabetes e doença cardíaca coronária. Ele foi objeto de vários livros, documentários e até mesmo canções. Por que ele matou? Aparentemente, o ressentimento dele com as mulheres se originou por causa de sua mãe.
Em entrevistas, Kemper afirmou que procurava vítimas após brigas com sua mãe, que se recusava a apresentá-lo às mulheres da universidade onde trabalhava. Ele lembrou, ela diria, "Você é igual ao seu pai, você não merece conhecê-las." Psiquiatras, juntamente com o próprio Kemper, sugeriram que a jovem era um substituto para seu alvo final, sua mãe.